Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs. Como temos feito nos últimos dias, hoje novamente eu estarei falando com você por meio de um vídeo. E isso tudo, você está ciente, é por causa do novo coronavírus, esta pandemia que tem assolado a humanidade e que no Brasil tem feito mais de 1.000 vítimas. E nós vamos então orar a Deus, pedindo a Ele que nos conduza na palavra de hoje. Vou continuar falando no livro de Neemias, expondo o livro de Neemias para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Eu quero orar por sua vida, por sua família, nesta hora, por todas as pessoas que vão ter acesso a este vídeo. Senhor Deus e Pai, nós nos encontramos na Tua presença, te somos agradecidos por nossas vidas, porque em meio a esta pandemia o Senhor até aqui tem nos guardado, tem nos protegido, e nós te louvamos por isso. Sei que o Senhor tem estado com as suas mãos estendidas sobre cada irmão, sobre cada irmã. Oramos por nossas famílias, oramos por nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos senhores, senhoras, os nossos idosos, idosas, pedindo a tua bênção, a tua proteção para a tua igreja, para a IBAN, mas também para todas as tuas igrejas espalhadas no mundo inteiro. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja guardando as suas vidas, o Senhor esteja protegendo. Nesta hora, ó divino pastor da igreja, eu suplico ao Senhor iluminação do Espírito Santo para esta exposição da tua palavra que farei agora no livro de Neemias. O Senhor me ajude pelo Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos dominicalmente, por meio de vídeo, falando com você, conversando com você a respeito do livro de Neemias, um livro que retrata a reconstrução da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, você está ciente, foi destruída por Nabucodonosor, e o Império Babilônico cai, surge o Império Medo e Persa, e agora sobre as ordens do rei Artaxerxes, Neemias consegue autorização para reconstruir a cidade. Vocês viram desde o início que ele chega naquela cidade e à noite ele sai para ver a situação, constatar o que estava ali, a realidade da cidade de Jerusalém, e viu que era um caos completo, era destruição, era desesperança, né? E Neemias contempla tudo aquilo, reúne-se com os magistrados, com as autoridades do povo, e expõe tudo para eles. Essas autoridades tinham voltado um pouco antes que Neemias a Jerusalém, tinham voltado do exílio babilônico sobre a permissão de Ciro ao tomar o Império Babilônico. O Medo Ciro, ele autorizou a volta dos povos às suas pátrias, às suas nações, e autorizou também os judeus, mas aqueles magistrados, já estando há um bom tempo ali em Jerusalém, não tinham ainda tomado nenhuma providência quanto ao estado de miséria em que se encontrava a cidade, suas portas queimadas a fogo, havia destruição completa da cidade. Vocês lembram que citamos na semana passada que Neemias, em determinados momentos, os tumultuos eram grandes, o entulho era tanto que ele não conseguia passar, tinha que saltar do cavalo ou do animal que estava montado naquele momento, e para poder, passar por aquele empecilho. E Neemias, depois de ver tudo isso, vocês acompanharam também que ele chama os magistrados e expõe a situação de Jerusalém. Ele sofre críticas dos seus inimigos, e aqueles magistrados deram como resposta a Neemias que eles iriam ajudar, que eles iriam se dispor para a reconstrução da cidade. A palavra de Deus requer uma resposta, né? É lamentável quando a cristandade, por vezes, não consegue dar uma resposta à palavra de Deus.
quando as pessoas não conseguem dar uma resposta à palavra de Deus. É bem verdade que não dar uma resposta à palavra de Deus é, de uma certa forma, dar uma resposta à palavra de Deus, porque está dizendo: isto não me diz respeito, isto não é do meu interesse, diz desta forma, mas eu quero de um outro jeito, né? E de alguma forma, de fato, se responde. Mas a resposta positiva é desta que eu estou falando, né? Muitas vezes as pessoas não dão uma resposta positiva à palavra de Deus. Mas aqui no caso do livro de Neemias, no capítulo 2, os magistrados dão a resposta positiva a Neemias. Ouvem da palavra de Deus, ouvem de como Deus orientou Neemias em toda a sua trajetória, e como a boa mão de Deus estava sobre Neemias. Eles ficaram sabendo do próprio Neemias isto, como Neemias conseguiu recursos financeiros e tudo que era necessário, insumos e tudo mais para a reconstrução da cidade. Eles tinham a palavra de Deus que dizia que aquela cidade seria a eterna capital dos judeus. Então eles estavam cientes de que era necessário, pelas circunstâncias que estavam vivendo, pelo que a palavra de Deus dizia, por tudo que Neemias, como a mão de Deus estava sobre Neemias para atravessar por aquela situação, e Neemias constatando tudo, a real situação de miséria em que vivia a cidade, então os conclama a reconstrução e eles dizem: sim, nós vamos reconstruir. Qual é a resposta que que nós temos dado à palavra de Deus? Toda vez que somos conclamados a realizar alguma coisa para Deus, como é que respondemos? Não posso, não tenho tempo, estou criando filhos, estou atarefado com meus trabalhos da faculdade, do meu cursinho, do meu trabalho, minha atividade profissional. Como é que nós respondemos quando somos conclamados a fazer a obra de Deus? Faço por alguns dias e paro, me desinteresso logo, não me importo. Qual é o lugar, a importância, qual é a resposta que você dá à palavra de Deus? Os magistrados, as autoridades dos judeus, ao ouvirem o discurso de Neemias falando sobre que era o desejo de Deus, comprovadamente o desejo de Deus que a cidade fosse reconstruída, eles se dispuseram a fazer a reconstrução, embora com oposição, como vocês puderam ver na semana passada, daquela trindade maligna, né? Eles tiveram a oposição daquela trindade maligna de Sanbalat, Tobias e Gesem. Esses indivíduos se opuseram e demais autoridades de outras regiões vizinhas a Judá, né, a Israel, enfim, se opuseram à reconstrução destas cidades. Eles tinham suas razões, suas motivações, que não vem ao caso agora. Mas Neemias agora discursa e as pessoas respondem de forma positiva ao discurso de Neemias. É preciso dar uma resposta à palavra de Deus. Toda vez que você ouvir a palavra de Deus, toda vez que você ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, sim, porque tem muitos evangelhos sendo pregados aí, tem muita coisa se dizendo em nome de Deus e de Cristo que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Cristo. As pessoas vão dizendo o que querem e usando a Sagrada Escritura como pretexto para inventar o que quiserem e falarem sobre o que quiserem, com ideologia, com segundas intenções, né? Segundas intenções. Mas toda vez que ouvimos a palavra de Deus, que ouvimos o Evangelho que, como diz Paulo aos Gálatas, não é um outro Evangelho heteros, mas é outro Evangelho allos, Evangelho, não é, da mesma essência, não é, do Evangelho que Cristo ensinou, daquilo que Cristo ensinou. Como nos balizamos nesta vida. Toda vez que ouvimos o Evangelho, precisamos dar uma resposta ao Evangelho. Precisamos ser contundentes na nossa resposta. Não pode o discurso cristão ser somente uma estética, onde é bonito, é bacana. Já se queixava disso João no primeiro século.
quando diz, irmãos, vocês não podem cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor, sem saber as implicâncias que esta expressão, a paz do Senhor, tem. Quando eu desejo a paz do Senhor a alguém, eu estou interessado realmente que aquela pessoa tenha a paz do Senhor e que as coisas estejam bem. E caso não estejam, eu vou entrar, nós entraremos com uma providência para que as coisas fiquem em paz realmente para aquela pessoa, porque a palavra, o discurso cristão, o evangelho requer uma resposta. E qual a resposta que estamos dando ao evangelho? Aqui em Neemias, capítulo 3, um pouco antes do capítulo 2, quando Neemias discursa, os magistrados disseram, vamos fazer, vamos nos empenhar, vamos nos dedicar, vamos agir para reconstruir a cidade. E logo em seguida, no capítulo 3, eles põem a mão à obra. E é muito interessante, né? Talvez você que já leu o livro de Neemias e você que ainda não leu, precisa ler. Agora aproveite a quarentena e faça a sua leitura bíblica, e entre os textos que você tiver a oportunidade de ler das Sagradas Escrituras, leia o livro de Neemias. E o capítulo 3 de Neemias é um capítulo que fala sobre que as pessoas estão com a mão na massa. Não é como uma certa vez eu estava conversando com o meu pastor e uma determinada situação, ele muito chateado com a falta de disposição das pessoas de cooperarem, de se empenharem, de se dedicarem para ajudar a fazer aquele evento, aquela atividade. Ele me disse assim, Adaías, eu vou lhe dizer uma coisa, tem muita gente na igreja que é palanque armado. E eu, muito jovem, talvez com 17 anos, não entendi o que o pastor quis dizer, também temi em perguntar, mas pastor, o que é que significa isso que o senhor está falando, de que tem muita gente na igreja que é palanque armado? Mas não, eu temi, não quis perguntar. E só posteriormente é que eu fui entender de que na hora de construir alguma coisa, ninguém, ou uma parte das pessoas não se empenham, não se dedicam. Mas depois que está tudo pronto, então aquelas pessoas ali aparecem, muitas vezes dando opinião, muitas vezes fazendo oposição, mas uma parte das pessoas não se comprometem, não põe a mão da massa. Este não foi o caso aqui. No capítulo 3 de Neemias, a gente vê que as pessoas se empenham, se dedicam. Hoje o catolicismo comemora a Páscoa. Eu, por vezes, tenho falado com vocês nos cultos públicos da IBAN que nós não seguimos a Páscoa católica, mas por causa desse grande guarda-chuva, né? Ideológico, doutrinário, teológico, que é o catolicismo romano. Então a igreja parece que vai no rodão sendo levada, e hoje eu recebo de muitas pessoas, né, de pastores inclusive, não recebi de nenhum pastor da IBAN, mas de outros eu já recebi um Feliz Páscoa. A nossa Páscoa é a Páscoa do Evangelho, aquela Páscoa que se configura em termos físicos na ceia do Senhor. A ceia do Senhor que comemoramos, que realizamos uma vez por mês, aquela é a Páscoa, de fato, a Páscoa cristã. Não há uma data como esta que o catolicismo defende como Páscoa. Mas o Cristo pascal, o Cristo que foi à cruz, né? O Cristo que agora o catolicismo rememora, relembra de forma tímida por conta da pandemia, mas relembrando, e dá pouco, não sei se você vai ouvir neste vídeo, havia um carro de som da Igreja Católica falando dos assuntos que dizem respeito à ressurreição de Cristo. O Cristo é um grande exemplo de alguém que pôs a mão na massa. Ele desceu aonde os homens viviam, né? Diz o Evangelho de João que Jesus Cristo tabernaculou, armou a sua tenda entre nós e veio pôr a mão na massa, trabalhar, dedicou-se durante toda a sua vida ao Evangelho. Ele se dispôs, se entregou. Já temos o exemplo de Cristo, o maior de todos os exemplos, o Cristo que se dedica em favor das pessoas. Temos visto também nesta pandemia que milhares de pessoas, correndo risco da própria vida, têm se dedicado a outras pessoas
na linha de frente, no front da guerra, têm se colocado ali, têm sido postas ali no enfrentamento, algumas vezes com partos, recursos necessários de segurança, de proteção das suas vidas, como a queixas dos médicos, dos enfermeiros, a falta de máscaras, a falta de aventais, essa coisa toda, devido à grande demanda, e mesmo assim essas pessoas estão na linha de frente. Ao ouvir o discurso de Neemias, as pessoas se dispuseram. Elas dizem que vão fazer, que vão realizar, que vão ajudar, que vão pegar com firmeza para realizar o trabalho de reconstrução da cidade. E assim que começa o livro de Neemias. Diz assim: então, o livro de Neemias, capítulo 3. Então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100, a torre de Ananel. Então, sacerdotes põem a mão na massa, se empenham, se dedicam, e durante todo o capítulo 3 você poderá ver, e veremos aqui, e eu marquei aqui os versículos, porque todos eles falam de pessoas que estão se colocando em um determinado lugar, principalmente em frente à sua casa e fazendo a obra, começando a partir da sua casa. A reconstrução começa a partir da sua casa. Depois desta pandemia, ou já agora, durante o período da pandemia, é um tempo de reconstrução. A gente não se assenta desanimado, e a gente viu isso. Neemias chorou, lamentou, jejuou e orou, mas depois se levanta e vai. E cada dia na vida de Neemias era uma dinâmica de providências que estavam sendo tomadas para a reconstrução da cidade. Assim também eu e você, meu irmão, minha irmã, não vamos parar. Eventualmente, ou circunstancialmente, por conta da pandemia, nós estamos confinados, seguindo à risca a orientação do Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Mundial da Saúde, seguindo à risca o que é prudente, o que é certo, o que é sério fazer, é ficarmos em casa. Mas isto não significa que estamos afundando na depressão. Isto não significa que estamos alheio às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Não significa que nós não estamos ativos na nossa oração a Deus, na nossa súplica, no nosso clamor. Não há em nós desânimo, desistência, há coragem para enfrentar, seja o que for. No caso específico do momento que estamos enfrentando no Brasil e no mundo, a pandemia do novo coronavírus, mas nós vamos enfrentando com coragem, nós vamos enfrentando com firmeza, nós vamos pôr a mão na massa, cada um do seu jeito, da maneira que pode. Você que faz parte de uma equipe, de uma atividade essencial, você sabe que correndo risco de sua própria vida, você tem que ir lá ao seu local de trabalho, e você não faz isso com pavor, mas você faz isso com confiança em Deus, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Já dizia o apóstolo Paulo, somos do Senhor, sendo do Senhor, vamos em paz e voltamos em paz. Mas podemos também morrer. Isso não significa que a morte estaremos isentos dela, mas significa que a gente enfrenta as dificuldades da vida. Havia uma cidade completamente destruída, uma cidade destroçada, mas Neemias e todos os magistrados e o povo hebreu que ouve a palavra de Neemias, que entende que Deus quer que a cidade seja reconstruída, põe a mão na massa e começa a fazer. Não ficam assistindo ou vendo o que dá, Não se assentaram, disseram, não, ele chegou com esse discurso todo aí, agora a gente se assenta, cruza os braços e vamos ver no que dá isso aí. Não, essa não é uma atitude coerente, correta. A atitude correta é se colocar à disposição, e não somente no discurso, aquela discussão, estou à disposição, mas que você realmente não tem interesse naquilo e nem vai de fato se dispor, mas de colocar-se
no lugar certo e começar a sua atividade. Aqui, o primeiro versículo de Neemias 3 diz que os sacerdotes começaram a reconstruir e foram fazendo a sua atividade. Mais adiante, no verso 5, diz: ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. É interessante isso aqui porque as pessoas em grande número se dispuseram, mas alguém ali não se dispôs. Isso é lamentável. Isso é lamentável. E às vezes numa equipe de trabalho, dois pegam aquilo ali com firmeza para fazer, outros ali não se importam, não se interessam, não se empenham, depois até apresentam-se com discursos e tal, mas não estão pegados, não estão dedicados. Aqui ele cita, e eu grifei isto para lhe dizer, de que enquanto alguns constroem, outros destroem, com a sua postura, com a sua falta de empenho, com a sua falta de dedicação. Temos uma cidade para reconstruir, no nosso caso específico temos muito a fazer, como cristãos, a partir da nossa casa. Devemos reconstruir um novo templo. Disse na semana passada e repito, devemos aprender agora a nos relacionarmos com a natureza, a nos relacionarmos uns com os outros. Talvez o distanciamento foi tão terrível, está sendo tão terrível que seremos mais calorosos ao nos encontrarmos. É possível que isso mude, que demos mais atenção uns aos outros, que tratemos com maior deferência uns com os outros, uns aos outros, um maior respeito, um maior carinho. Teremos mais cuidado com as nossas palavras, com os nossos gestos, com as nossas atitudes, porque você está sabendo da falta que o Beltrano, o Ciclano, a Ciclana fazem para a sua vida. Os avós não podem tocar o neto, a neta. O pai não pode abraçar o filho. Alguns, como enfermeiros e enfermeiras, estão se isolando em algum lugar e não podem estar com os seus. Então, estamos passando por um processo de aprendizagem, um processo doloroso de aprendizagem. E é preciso que a gente esteja reconstruindo os nossos relacionamentos, reconstruindo os nossos paradigmas, quebrando paradigmas. Ainda hoje comentava com o pastor lá de Feira de Santana, por telefone, de que esta pandemia foi muito importante para que eu e você, para que nós soubéssemos que a Igreja de Deus transcende um prédio. A Igreja de Deus não é um prédio. A Igreja de Deus é gente que toca em gente, é gente que se importa com gente, é gente que se empenha por gente, é gente que se interessa por vidas. Agora podemos ver também todo mundo preocupado com as vidas, bilionários dispondo as suas riquezas para socorrer, governos colocando bilhões, trilhões, para que as pessoas possam sobreviver à pandemia. Porque o dinheiro não é mais importante que a vida das pessoas. Por que é que nós devemos ficar confinados? Por que é que devemos ficar em quarentena? Aqueles que podem ficar na quarentena. Eu sei que tem pessoas que têm um serviço essencial que não pode deixar de estar lá presente. Essencial nesse sentido, de que minimamente as coisas funcionem. Outros podem trabalhar de casa. Por que é que nós devemos obedecer rigorosamente à quarentena? Por conta da seriedade do momento que nós estamos vivendo. É isso que estamos fazendo. E neste processo, a igreja teve que ser uma igreja virtual. O seu pastor agora fala com você por meio de um vídeo.
E tudo está sendo colocado de cabeça para baixo. Deve certamente, espero que saia deste enfrentamento com o coronavírus, uma nova igreja, uma nova cidade, um novo país, um novo mundo, onde as pessoas terão mais respeito pela vida, pela natureza, uns para com os outros, reconstruindo em frente à sua casa, ensinando a nossa própria casa, desde as coisas espirituais, como separar o lixo, fazer a higiene, manter tudo limpo, reconstruir a partir da nossa casa. Foi isso que os judeus fizeram. Como vamos reconstruir esta cidade? Comece a tirar o entulho que está na sua porta e a reconstituir o muro. Reconstruir o muro que está em frente à sua casa. Foi isso que eles fizeram. E aqui vimos que os sacerdotes começaram a fazer isso. Depois vimos que nobres não quiseram pôr a mão na massa, enquanto outros membros do povo estavam fazendo. No verso 10 diz, do capítulo 3, ao seu lado reparou Gedaías, filho de Urafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Azabinéias, em frente à sua casa. Comece a obra de reconstrução. A Páscoa, a ressurreição de Cristo nos fala disto. Cristo ressuscitou para que eu e você não vivêssemos mais uma vida medíocre. Cristo ressuscitou para que nós vivêssemos neste mundo de forma intensa. Ele mesmo disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância é a vida da reconstrução. E no caso, e em muitos casos, é a vida da construção. Ali não havia nada. E é hora de recomeçar. Quem crê na ressurreição de Cristo não cai na apatia, na letargia espiritual, na indiferença, mas está pronto a fazer alguma coisa. Alguma coisa vai melhorar. Eu costumo dizer a algumas pessoas que não fique, se você está desempregado ou está desanimado, não fique parado em casa, pelo menos saia andando por aí. Algum milagre vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer se você se dispõe, põe a mão na massa, não procure um emprego, procure um trabalho. As coisas vão acontecer. Foi isso que Neemias propôs aos judeus. Vamos reconstruir. E começar por onde? Na sua casa. O que é que precisa ser feito lá? Do ponto de vista espiritual, comece a orar. Você acredita na oração? Alguém comenta que, alguém me mandou um vídeo sobre isto, de que o pregador dizia o seguinte, que se você quiser saber o quanto as pessoas amam a Deus, não vá no culto do domingo à noite, vá no culto de oração, porque ali há controvérsia, né? Mas comece orando a Deus, ali clamando, suplicando, é você sozinho. Não precisa ir para a rua se ajoelhar. Num tempo de pandemia, você está correndo risco. Ajoelhe-se ao pé da sua cama. Ajoelhe-se na sua casa. Não precisa gritar aos quatro ventos a sua oração. Pode também. Outro dia eu cheguei da janela do apartamento e orei pelos vizinhos. Pode. Mas é preciso que no campo espiritual, comece orando. Pode começar dizendo a Deus, eu não sei por onde começar. É uma oração boa. Eu não sei por onde começar, Senhor. Tem algo que eu devo fazer. Reconstruir, ou se nunca houve nada ali, começar do zero. Eu estou começando do zero, Senhor, meu Deus. Eu estou começando do zero. Não sei bem por onde, mas eu estou conversando com o Senhor sobre estas coisas aqui. Eu estou fazendo do zero. Algumas coisas precisam ser deixadas de lado, parar de fazer aquelas coisas. Então,
você vai ser comunicado pelo Espírito, o Espírito vai testificar para o seu Espírito. Pare estas coisas aqui, faça aquelas outras. Pare estas que você está fazendo e faça aquelas que você ainda não fez. Que você nem atinou, mas agora você está clamando por uma direção e eu estou te dando a direção. É pela oração que as grandes construções começam, e a gente vê isto no início deste livro de Neemias. Ele está orando a Deus sobre um caos, sobre o desastre da sua nação, erros gravíssimos que levaram aquela nação a ser completamente assolada. E agora é hora de reconstruir. Cada um está reconstruindo a partir da sua casa. Esta é a minha mensagem no dia que os católicos comemoram e que você talvez vá aí também comemorando a Páscoa, né? É interessante que ontem as pessoas até se arriscaram, fizeram aglomeração para ter o tão desejado ovo de Páscoa. Mas a ressurreição de Cristo nos convida a não parar. Lembrar de que Cristo ressuscitou é pegar e começar a reconstruir, é construir, é começar do zero a partir da sua casa. Eu sou cristão, eu não paro. Já dizia o cântico da renovação espiritual: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo inteiro pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Sendo a causa do Senhor, dediquemos-nos a ela, mas a partir da nossa casa, mudando posturas, atitudes, gestos, vícios, comportamentos, procedimentos. É a partir da sua casa, se disponha. Aqui diz que eles constroem a partir das suas casas. Verso 17 diz: depois dele, de alguém que estava reconstruído, repararam os levitas, Reú, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Autoridades pegadas no serviço. E assim você vai, todo este capítulo está falando de gente que se dispôs. Ninguém foi chamado para ser um cristão. Alguém já me disse o seguinte, que qual a razão das igrejas algumas igrejas serem tão grandes? Tão grandes. A razão não é porque aquelas pessoas simplesmente estão ali, com exceção, toda generalização é perigosa, mas a razão não é porque aquelas pessoas estão ali por conta da grandiosidade daquela igreja, porque querem fazer a obra de Deus. Muitas pessoas se agregam a megas igrejas para ficarem diluídas na multidão e não fazerem nada. Simplesmente vão ali dar uma oferta mensal e assistem um culto e vão embora. São chamados cristãos que se assistem cultos. Você não foi chamada, nem eu, meu irmão. Nós cristãos não fomos chamados para assistir cultos, fomos chamados para viver o culto. E o culto não se vive somente em um prédio, o culto se vive como agora. Cada um isolado na sua casa, cada um correndo até o risco quando vai ao seu trabalho, mas todos nós juntos construindo. Assim fizeram os judeus. A ressurreição de Cristo, nos fala disto. Cristo ressuscitou e está à direita de Deus trabalhando, intercedendo por nós. Agora é tempo de observar a quarentena, mas esteja ativo nesta quarentena, na sua adoração, na sua oração, na sua leitura da palavra, no seu conforto aos membros da sua família, na interação com os irmãos e com as irmãs. Que Deus nos abençoe a todos e que nós nos disponhamos a realizar sempre. Nunca cruze os seus braços como cristão. O cristão tem uma atividade, tem um trabalho, tem uma missão a cumprir. É só orar a Deus e dizer: Deus, eu quero começar do zero. Deus, eu quero recomeçar. E o bom Espírito Santo vai lhe mostrar sempre o que fazer, como fazer e quando fazer.
Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Ó Senhor Deus, eu expuso aqui a Tua palavra neste domingo em que o catolicismo comemora a ressurreição, e eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando a vida do Teu servo, a vida da Tua serva, a vida dos cristãos no mundo inteiro, para que neste tempo difícil cada um se disponha a ajudar, cada um seja comprometido a partir da sua família, que não esteja nenhum membro da família do Teu servo, da Tua serva, passando nenhuma necessidade. Por extensão, que nós possamos socorrer as pessoas que vão aparecendo precisando de nosso socorro. Que, ó Deus, o Senhor possa reconstruir a terra, possa reconstruir a igreja, possa reconstruir os países, as famílias. Eu oro em nome de Jesus Cristo.